Sou a Thaís Freitas, apresentadora do Bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Primeiro, um grande abraço, hein, para os nossos ouvintes, para os companheiros da Rádio Bandeirantes de Goiânia. E eu tenho, sim, uma pergunta que eu quero fazer para o doutor Cacai, que diz respeito à prisão em segunda instância. O Supremo Tribunal Federal está voltando ao trabalho agora. Em abril, esse assunto deve voltar ao plenário, como o presidente do Supremo já sinalizou, e há dúvidas a respeito da possibilidade de mudança do entendimento do Supremo sobre essa possibilidade que é o que existe hoje, né, de que o condenado em segunda instância já seja preso antes da decisão do Supremo sobre o caso. A gente acompanhou o vai e vem disso aqui durante o ano, o caso envolvendo o ex-presidente Lula, e isso pode mudar agora em abril. Como não há um consenso nem no Supremo e muito menos no meio jurídico sobre esse assunto, eu queria ouvir como o doutor Cacai se pronuncia, como analisa esse assunto tão presente aqui nesse momento do Com Brasil. certeza. Ação direta de constitucionalidade, onde nós questionávamos um certo entendimento do Supremo que afastou uma cláusula pétrea da Constituição. A Constituição diz claramente que a prisão só pode se dar após o trânsito em julgado. Veja bem, há razões fortes para ser contrária a essa posição, razões jurídicas. Só que tem um detalhe, se você quiser mudar essa posição, você tem que mudar a Constituição. Eu disse da tribuna do Supremo, o Supremo Tribunal pode muito, mas não pode tudo, porque nenhum poder pode tudo. A cláusula pétrea não pode ser mudada nem por emenda constitucional, teria que haver um chamativo de uma nova Constituinte. Então, é impossível você não seguir uma norma absolutamente clara. E o Supremo hoje, infelizmente, faz uma leitura individualizada da Constituição. É como se nós existíssemos quase 11 constituições, uma para cada ministro. Eu costumo brincar que quando eu era estudante eu achava que ser revolucionário era avançar os direitos acima da Constituição. Hoje eu tenho certeza que ser revolucionário é cumprir a Constituição. Então, quando nós entramos com a DC 43, o Lula não era sequer processado. Começou o julgamento da liminar, nós perdemos por 6-5, mas é um julgamento provisório. E aí o Lula foi condenado. Não tinha nada a ver com o Lula essa história. Essa história, ela atingia e poderia beneficiar a milhares e milhares de pessoas sem rosto, sem voz, sem condições de ter acesso com alguma dignidade ao poder judiciário, que são esses milhares que estão presos de forma absolutamente inconstitucional. E com a prisão do Lula, começaram a dizer que essa ação era para beneficiar o Lula, de uma forma covarde até, eu diria. E, felizmente, vieram como amicus curiae vários institutos de direito penal, e especialmente as defensorias públicas, que têm como cliente exatamente a clientela tradicional do processo penal, que é o negro, o pobre, o desassistido. Então aquilo deu um cala-boca nesses que diziam que essa ação tinha um fim específico de proteger algumas pessoas poderosas. Ao contrário. Mas, infelizmente, nós levamos essa questão depois ao ministro Marco Aurélio, que era o relator. Ele disse, vamos julgar logo, mas o Supremo Tribunal tem uma questão que eu acho que tem que ser modificada, que é a pauta do pleno, quem determina é a presidente. Eu acho que isso é um erro. Às vezes ela está, naquele momento, o Lula não tinha sido julgado em segundo grau, e eu pedindo para julgar exatamente para que depois não vinculasse o processo ao Lula. Eu fui à ministra Carmen Lúcia em setembro daquele ano, e ela disse que ia tentar julgar, não julgou, e depois esse processo foi atrelado, embora a maioria quisesse julgar, a presidenta resolveu não julgar. Isso, do meu ponto de vista, deu também, eu advogo no Supremo há muitos anos, talvez o momento mais tenso do Supremo Tribunal Federal, desnecessariamente. Tivesse sido julgado esse caso lá em setembro do ano passado, nós não teríamos, do ano retrasado, na verdade, nós não teríamos nenhum desgaste. O Supremo decidisse, no meu ponto de vista, de forma inconstitucional, e não pode decidir. Mas se decidisse afastar uma causa pétrea, teríamos que cumprir. Agora, para aqueles que batem palma para afastar, porque quer ver preso um número maior de pessoas, eu sempre digo o seguinte, se você permite que o Supremo afaste essa causa pétrea, você está permitindo, em tese, que ele amanhã venha afastar, por exemplo, o direito à propriedade. Exato. Ou venha afastar a liberdade de expressão, que são direitos constitucionais do mesmo patamar constitucional. As pessoas olham, às vezes, muito em cima de um processo politicamente falando.
Não é assim que se analisa a Constituição, não é assim que se analisa o processo penal.